1 de Tessalonicenses, capítulo 1, e a gente vai ler a partir do versículo 2. Eu estou aqui usando a Ara. Amém? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes o céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Irmãos, eu tive 7 anos morando lá no Peru, e o Peru é um país muito bom, né? Ele é cheio de cultura, de história, comida muito boa, a mulher mais linda de lá, né? E é um país muito bom, e foi uma experiência muito boa morar lá, né? Mas depois de 7 anos morando lá, acho que a coisa que eu mais senti falta do Brasil foi o clima brasileiro, né? E especialmente o céu que tem no Brasil, né? Para quem não sabia, lá em Lima especificamente, não é todo o Peru, mas especificamente em Lima, que é a capital, né? Existe um fenômeno natural lá na corrente do mar lá de Lima, e essa corrente ela esfria a atmosfera e ela não permite a criação de correntes de ar verticais. Enfim, a coisa é que lá em Lima não chove, né? Já são mais de 100 anos lá que nunca choveu, e isso também produz uma capa de nuvens cinzas em cima do céu de Lima, né? E é interessante que até quando você entra pelo céu voando, né, de avião, você pode ver um lençol de nuvens cinzas, né, cobrindo o céu, e isso cobre o céu o ano inteiro, né? Então, o céu lá ele sempre tem esse aspecto meio cinza. E quando eu vim visitar o Brasil em 2020, né, depois de uns 5 anos sem ter vindo para cá, foi que eu percebi o quanto que o céu brasileiro fazia falta para mim, né, o clima daqui. E era uma coisa que antes a gente nem percebia, né, algo tão normal para a gente. Eu tenho uns vídeos dos meus filhos, e eles estavam brincando na chuva por primeira vez. O maior já tinha 5 anos, e era a primeira vez dele vendo chuva. Foi toda uma experiência para ele, né? E até hoje, né, quando a gente olha para o céu, eu e minha esposa, a gente fala, nossa, que incrível aquele céu azulzinho, né? De vez em quando eu estou dirigindo, eu olho para o lado, minha esposa está filmando lá, querendo mandar as imagens para as irmãs dela. E é uma coisa que a gente vê todos os dias, mas que a gente nem percebe, né? E sempre é bom parar e meditar na grandeza de Deus que Ele revela na sua criação, né? A gente vê isso muito na Bíblia. Se a gente olha, por exemplo, para o Salmo 8, versículo 1, Davi, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E aí lá no versículo 3 ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites?
né? Então ele reconhece aí a grandeza de Deus através da criação. Irmãos, é estimado que existem mais de 200 sextilhões de estrelas no universo. Isso é um 2 com 23 zeros depois. Né? Isso é algo que nem entra na nossa mente, a nossa imaginação nem consegue captar um número assim. Porém, diz a palavra que ele criou cada uma delas com o seu dedo. Né? E ele conhece todas elas por seu nome, diz o outro salmo, né? E toda a criação, irmãos, toda a criação, ela revela a glória de Deus, ela revela o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Né? Nós podemos olhar para uma simples árvore, por exemplo, e a gente pode ver naquilo uma engenharia divina incrível. Né? O jeito que ela vai absorver a água do sol, absorver a água do solo, né? E a luz do sol, e produz oxigênio que nos dá vida. Né? Até mesmo aqui, né? Temos aí a Raquel, a Renata, a Evelyn por aí. Mesmo aqui sentados, né, nós podemos ver e experimentar o poder de Deus obrando aí do nosso lado, criando vida no ventre. Né? Vemos Deus capaz de produzir vida, de formar uma pessoa que vai ser capaz de sentir, uma pessoa que vai ser capaz de amar, de tomar decisões. E a gente olha para tudo isso e a gente pode ter certeza que isso não é produto do acaso ou de coincidências naturais, mas que há por trás disso uma mente inteligente, né? Um desenho de inteligência infinitamente superior à do ser humano. Você pode pegar, irmãos, a maior e mais complexa engenharia humana, e ela não se compara à menor obra de Deus. Né? E talvez, irmãos, eu entrei aqui numa tangente, né? Mas o ponto é o seguinte: nós, todos os dias, nós experimentamos e vemos o poder de Deus revelado na sua criação. Porém, a maior revelação do poder de Deus não está na criação. A maior revelação do poder de Deus não está no sol, nem na lua, nem nas estrelas, nem na natureza ao nosso redor. A maior revelação do poder de Deus está no Evangelho de Jesus. Você já parou para pensar, irmãos, que em apenas 6 dias Deus criou o universo inteiro? Com apenas algumas palavras, e ele já tinha formado o sol, a lua, as estrelas, em apenas algumas palavras. Mas para Deus completar a obra do Evangelho, ele teve que dar sua vida. Para Deus revelar a obra completa do Evangelho, ele teve que pagar um preço alto, ele teve que derramar o seu sangue. Por isso Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E o que eu quero mostrar aqui hoje, através do texto aqui de 1 de Tessalonicenses, é que se você creu no Evangelho, irmãos, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. E se você creu de fato, então todos os dias existe algo sobrenatural acontecendo na sua vida. Deus está operando na sua vida de uma maneira poderosa. Talvez mesmo você sem perceber. E eu quero falar sobre isso hoje, né? Eu quero falar primeiramente sobre a mensagem do Evangelho, que foi o que chegou a Tessalônica, a maneira que o Evangelho chegou lá e o efeito que o Evangelho teve na vida dos tessalonicenses. Amém? Então, se nós olhamos para o versículo 5 aí do nosso texto, do primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre o nosso primeiro ponto. Ele diz lá no versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então ele fala aqui sobre o Evangelho que chegou a eles, né? Qual era esse Evangelho? Ele fala também que o Evangelho chegou a eles em poder. Né? Como assim? De que poder está falando ele aqui? Irmãos, a Bíblia ela relata sobre o tempo que Paulo passou em Tessalônica. A gente sabe que Paulo passou por Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Ele foi junto com Silas.
E isso está em Atos 17. Vamos dar uma olhada lá, falando sobre o tempo que Paulo passou em Tessalônica. Atos 17, versículo 1. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então aqui nesse relato, irmãos, nós podemos perceber 2 coisas. Primeiro, a gente pode ver aqui exatamente o que é o Evangelho. E a mensagem do Evangelho, irmãos, é que o Cristo, o Messias, o Salvador esperado por séculos, era Jesus de Nazaré. E Paulo precisava mostrar isso através das Escrituras, através do Antigo Testamento. Ele precisava mostrar que todo o Antigo Testamento, todas as Escrituras estavam apontando para Jesus. Todas as profecias, todas as sinalizações, as placas nos guiavam na estrada que tem o seu destino em Jesus. Nascido em Belém, né? Como diziam as Escrituras. Da tribo de Judá, da linhagem real de Davi, como diziam as Escrituras. Ele nasceu de uma virgem, como diziam as Escrituras. No seu ministério, ele operou milagres, ele abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos. Ele foi traído por 30 peças de prata. Seus pés, suas mãos, seu lado foi traspassado. Sendo inocente, ele morreu em meio a ladrões, foi sepultado junto com os ricos. E ele ressuscitou dentre os mortos, confirmando os seus sinais e quem ele dizia ser, e sendo reivindicado por Deus, como diziam as Escrituras. Tudo isso eram profecias feitas muito antes da vida de Jesus. Todas elas apontando a Jesus de Nazaré. E essa era a mensagem central de Paulo. A mensagem de Paulo era que o Salvador esperado era Jesus. E não somente isso, mas que era necessário que ele morresse. Era necessário porque sem a sua morte, a nossa dívida ainda estaria ativa. Se não tivesse sido pela morte dele, não haveria outra coisa que tivesse o suficiente valor para quitar a nossa dívida impagável para com Deus. A única coisa que tinha o suficiente valor era o sangue do Cordeiro perfeito. E essa era a mensagem de Paulo, essa era a mensagem do Evangelho. E sabe, irmãos, a gente pode talvez não se impressionar com o sol, com a natureza, a gente pode ter se acostumado com essas coisas. Mas o dia, irmãos, que a gente não se impressionar, que o nosso coração não for comovido pelo Evangelho, a gente precisa parar. A gente precisa orar, pedir: Deus, abre os olhos do meu coração. Me ajude a enxergar com clareza a glória e a beleza dessa mensagem. Porque essa mensagem, irmãos, ela é o poder de Deus. Essa é a única mensagem que salva. E infelizmente, irmãos, hoje em dia, se nós formos fazer uma pesquisa e a gente pega 100 pessoas que se dizem ser cristãos e a gente pergunta para elas o que é o Evangelho. Só para ver quantas pessoas sabem dar uma resposta clara. O resultado seria muito decepcionante. Sabe, porque você pode sair, irmãos, e você pode sair para evangelizar, e você pode dizer: ah, Jesus te ama, você pode dizer: ah, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar uma vida melhor, vem para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos. Mas, irmãos, se alguém ouve isso, quem vai rejeitar a Jesus? Esse Jesus ninguém rejeita, né? Todo mundo vai aceitar. E infelizmente, irmãos, hoje em dia tem evangelismo que faz mais dano do que bem.
Muitos com a intenção de simplesmente trazer pessoas, né, de trazer membros para a igreja, de encher o templo, eles vão pregar um evangelho deturpado, um evangelho diluído, né, omitindo certas essências do evangelho. E o resultado disso, irmãos, é que a gente pode até encher aqui o templo, mas nós vamos ter um templo cheio de pessoas com intenções carnais, que vieram aqui para ouvir o que gostam. Resultado disso é que vão ser pessoas com intenções carnais, trazendo carnalidade para dentro da igreja. E, irmão, você pode ter certeza que é muito melhor ter uma igreja com 10 membros, uma igrejinha, 10 membros, mas pessoas que estejam comprometidas com o evangelho, pessoas que amem ao Senhor, que amem a verdade, do que ter uma mega igreja com milhares de carnais. Por isso nós, irmãos, precisamos entender que o que nós precisamos, o que o mundo precisa, é do evangelho, simples e claro. Porque o evangelho, irmãos, ele não vai atuar na vida de ninguém até que essa pessoa entenda a mensagem central, que ela entenda que ela é pecadora, que ela tem uma dívida a pagar com Deus e que nada que ela possa fazer seria capaz de cobrir essa dívida. E que a única maneira em que ela possa ter paz com Deus é através da fé em um e único Salvador, que é Jesus. Até que essa pessoa entenda isso, o evangelho não vai atuar, o poder do evangelho não vai atuar. Isso nos leva ao segundo ponto aqui, que esse texto deixa claro para a gente. Paulo, em 1 de Tessalonicenses 1,5, ele diz que o evangelho chegou a Tessalônica com poder. Mas olha só, irmãos, olha aqui, quando lemos Atos 17, presta atenção aqui do relato do poder de Deus que chegou a Tessalônica. Olha só, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. Versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Esse aqui, irmãos, é o relato do poder de Deus que chegou a Tessalônica. E não é interessante, irmãos, que não faz menção nenhuma aqui de milagres ou de sinais, não fala de curas, não fala de ressurreição de mortos. Mas fala que Paulo foi pregar para eles segundo o seu costume. Fala que ele arrazoou com eles. A palavra arrazoar é dialegomai, ou seja, dialogar, falar, pôr pensamentos com pensamentos, trocar ideias. Ou seja, irmãos, novamente, nós vemos que o maior poder de Deus se manifestou não através de curas ou sinais, mas se manifestou no diálogo, nas palavras, na conversa. À medida que Paulo ia transmitindo essa mensagem e à medida que eles iam entendendo a mensagem, algo sobrenatural estava acontecendo. O poder de Deus começava a obrar na vida deles. E, meus irmãos, obrou. É muito triste, irmãos, hoje em dia ver como pastores e líderes e pregadores, eles estão preocupados em ter que buscar uma revelação nova para trazer para o povo. Querem pregar coisas diferentes, que não tem nada a ver com a palavra. Porque parece que o evangelho simples já não é suficiente para muitas pessoas. Mas aqui, irmãos, nós vemos que o evangelho, ele operou com poder, à medida que eles entenderam a mensagem de Jesus. E ela começou a operar neles com eficiência. É isso que Paulo diz lá no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 13. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
Então, novamente, irmãos, ao eles receberem a mensagem da maneira certa, entendendo que, por mais que a transmissão dessa mensagem era normal, por mais que eles receberam a mensagem através de palavras, eles entenderam que a fonte dessa mensagem era divina. E esse momento, o evangelho começou a operar eficazmente dentro deles. Irmãos, a única coisa que o púlpito precisa para trazer transformação verdadeira é o evangelho. Sem acréscimos, sem extras, quando o evangelho é pregado com clareza, é aí que o poder de Deus começa a operar. E quando isso acontece, algo notável e visível vai acontecer. E começou a acontecer com eles. Por isso Paulo lá, capítulo 1 de novo, no versículo 4, ele diz: reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Sabe, irmãos, o que mais confunde as pessoas hoje em dia sobre a doutrina da eleição e da predestinação é justamente o fato que eu estava falando antes. Hoje em dia nós vemos igrejas cheias de pessoas que aceitaram a Jesus, congregantes fiéis, que vêm todo domingo, mas eles vêm, irmãos, sem nunca haver entendido o evangelho. E, sem entender o evangelho, não houve nenhuma mudança real na vida deles. Então eles falam para todo mundo: eu sou crente, eu vou para tal igreja. Mas a pessoa olha para a vida dele e não vê nada de diferente. Como é que é possível que essa pessoa foi salva? E a gente precisa entender, o dizer eu sou crente ou frequentar tal igreja, isso não significa ser salvo. Devemos entender que se não há uma mudança clara na vida da pessoa, se não há um processo de santificação na vida da pessoa, então não houve salvação. Por isso que o Paulo fala também em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, a evidência da eleição, a evidência da sua salvação, não está em vir à igreja ou dizer eu acredito em Jesus. A evidência é que você está sendo santificado. E isso é um processo visível, irmãos. Por isso Paulo fala, reconhecendo a vossa eleição. De fato, o ponto principal que Paulo quer expressar aqui no capítulo 1 é a gratidão que ele tem a Deus, porque algo visível e notório estava acontecendo na vida deles, e não só ele estava percebendo, mas todas as igrejas que estavam por perto. Até mesmo igrejas de regiões distantes haviam visto e percebido uma mudança clara na vida deles. Mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições, a fé deles estava crescendo, estava aumentando, eles estavam como igreja florescendo. E isso era visível a todos. Então, irmãos, o que foi que aconteceu na igreja de Tessalônica quando eles entenderam o evangelho? Qual foi a repercussão de haver entendido o evangelho? Isso está a primeira coisa, A primeira coisa está no versículo 9 do nosso texto aqui, capítulo 1. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A primeira coisa que aconteceu com eles foi que eles se converteram. Amém? Às vezes nós usamos essa palavra com muita ligeireza, a pessoa está indo para a igreja, ela se converteu. Ela fez uma oração, recebeu Jesus, se converteu. Não é isso não é esse o uso da palavra aqui. Aqui, quando Paulo fala que eles se converteram, quer dizer que houve uma mudança clara na vida deles. Paulo fala aqui que eles deixaram os seus ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, Tessalônica era uma cidade grande, era uma cidade de muito comércio por causa do porto marítimo que tinha lá. E por causa disso tinha uma população muito mista. Havia judeus, gregos, romanos, gentios de muitas regiões, e era um lugar de muita idolatria.
muitos festivais pagãos, sacrifícios a muitos deuses, crenças muito supersticiosas. Eram povos guiados por deuses cegos. E eles mesmos eram cegos. Mas quando eles entenderam o Evangelho levou luz ao coração deles. O Evangelho causou neles uma mudança. E essa mudança, irmãos, não foi algo superficial. A mudança que o Evangelho traz, irmãos, é uma mudança profunda na própria natureza do homem. Paulo fala sobre isso, tem aquele versículo famoso em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E esse versículo aí, ele está justamente no contexto, irmãos, da pregação do Evangelho. Paulo explica que nós levamos o Evangelho, e lá nesse texto ele usa o termo, a palavra da reconciliação. E quem recebe a mensagem, quem recebe a palavra da reconciliação, é reconciliado com Deus e, portanto, está em Cristo. É isso que Paulo explica. E quando a pessoa está em Cristo, ela é feita uma nova criatura. Aqui fala, irmãos, que há uma mudança de natureza na pessoa. O coração de pedra que ela antes tinha, agora foi mudado. Seus desejos, que antes eram carnais, agora são desejos santificados. Os objetivos que ela tinha, agora são objetivos diferentes. Sua maneira de viver, sua maneira de conviver com os demais é diferente. Ela tem novos desejos, novos objetivos. Sua maneira de andar é diferente. Tudo se santifica. E isso, irmãos, é o maior milagre que pode acontecer no universo. Não há milagre que possa se comparar com a transformação da natureza caída do homem. Tem um irmão que fala sobre isso. Ele fala que há mais revelação na conversão do homem do que na própria criação do universo. Porque quando Deus criou o universo, Ele o criou ex nihilo, ou seja, do nada. Mas na conversão do homem, Deus pega uma massa de carne suja, imunda e pecaminosa, e Ele faz dessa carne algo limpo, algo puro, santo. E esse é o primeiro efeito que o Evangelho tem na vida do homem, irmãos. O Evangelho causa uma mudança profunda, uma transformação completa da natureza de quem creu. E em segundo lugar, irmãos, o efeito que o Evangelho tem na vida do homem é a santificação. É disso que Paulo fala quando ele diz lá no versículo 5 sobre a operosidade da fé deles. Ele diz: vos tornastes imitadores nosso, de sorte que vos tornastes modelos para todos os crentes. Ao se converterem eles entraram em um processo de santificação. Paulo fala mais sobre isso no capítulo 4. Olha lá, capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então Paulo novamente aqui ele reconhece que eles haviam sido santificados e que efetivamente eles estavam progredindo, então ele os exorta a continuarem, a progredir mais, a se santificarem mais, a buscar pureza, a negar a lascívia, a se abster da prostituição, a buscar pureza no corpo, na mente. E irmãos, isso não é normal. Isso é fruto do Evangelho.
Já vi muitos dizerem, é difícil viver uma vida de santidade. Irmãos, não é difícil, é impossível. A vida de santidade não é algo que vem da nossa natureza. É algo que somente o poder de Deus, através do Evangelho, pode produzir em nós. E a única maneira de chegar lá é através do Evangelho. E sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não vejo anjos todos os dias. Né? Se eu sou sincero, eu nunca vi um anjo. Conta para ninguém, não. E eu não vejo curas milagrosas acontecendo com muita frequência. Né? Eu sei que acontecem, mas não é algo que eu vejo com frequência. Mas sabe, irmãos, algumas vezes alguém me fala que experimentou tal coisa, ouviu tal coisa, mas, irmãos, se existe um milagre que impressiona mais que qualquer outro, é quando eu vejo alguém lutando contra a sua própria carne. Alguém disposto a travar uma batalha contra si mesmo. De buscar uma vida de pureza, de buscar santidade. Sabe, irmãos, quando você entra no seu quarto e você está lá no seu celular e vem aquela tentação, e ao invés de você se entregar à sua tentação, você diz não. Isso sim é impressionante. Isso sim é um milagre. Quando você entra no seu quarto e, sem que ninguém te veja, você fecha a porta e você começa a orar. Você abre a sua Bíblia. Você se coloca na presença de Deus. Isso é um milagre. Em um mundo, irmãos, onde, um mundo que é dado aos prazeres, um mundo onde, uma sociedade sem moderação, onde a libertinagem não é somente permitida, ela é encorajada, Buscar santidade, buscar domínio próprio, isso não é normal, isso é um fruto sobrenatural de Deus. E nós precisamos buscar isso. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo fala sobre a abnegação do amor deles. Ele fala lá no versículo 9 do capítulo 1, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. De novo, quando ele fala da santificação, não preciso vos escrever. Aqui, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Outro efeito que o Evangelho tem na vida do homem é que ele produz nele amor fraternal. O Evangelho vai santificar a nossa relação com Deus e ele também vai santificar a nossa relação com o próximo. E o amor ao próximo é uma característica fundamental do cristão. Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem crê de fato no Evangelho, irmãos, vai buscar o bem do próximo. Vai buscar, à medida do possível, suprir as necessidades daqueles que estão ao redor. Vai dar força ao que está fraco. Vai buscar dar ânimo ao que está desanimado. Vai buscar dar alento àquele que está em desespero. E novamente, irmãos, a prática do amor fraternal não é fácil. De fato, ela é impossível. Isso não é algo que vem da nossa natureza, essa coisa de perdoar ao outro apesar de tudo, de amar de maneira incondicional. Isso não é uma coisa que vem de nós. Até os discípulos tiveram que entender isso. Jesus, quando ele ensina sobre o perdão, em Lucas 17, versículo 3, ele diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
Eles entenderam que essa capacidade de amar de maneira incondicional e de perdoar é algo que não vinha deles. Era produto do poder de Deus. Isso é algo, irmãos, que se manifesta de maneira muito clara dentro da igreja, dentro da congregação. A prática do amor fraternal é aqui que se revela de maneira mais forte. Nós devemos amar a todos ao nosso redor, mas é aqui na congregação, entre os irmãos, que isso se revela de maneira mais forte. Portanto, a importância de vir, de congregar, de ter comunhão, de buscar de maneira intencional ajudar ao próximo. De maneira física, espiritual, emocional. E em um mundo onde nós somos ensinados a preocupar-nos por nós mesmos, a cuidar-nos de nós mesmos, não é normal ter esse amor que estima ao próximo mais do que si mesmo. Isso é produto do Evangelho. E por último, irmãos, a seguinte coisa que o poder de Deus vai produzir em nós, através do Evangelho, é uma esperança inabalável. Paulo fala, sobre a operosidade da fé deles, da santificação deles, da abnegação do amor deles, do amor fraternal e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, irmãos, ela tinha uma esperança em Cristo que não foi abalada. Eles sofreram tribulações, sofreram perseguições, mas eles mantiveram o testemunho deles firme. Lá no versículo 6 do capítulo 1, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação. Paulo reconhece que eles sofreram muita tribulação. No capítulo 2, também diz, tanto é assim, irmãos, versículo 14 do capítulo 2, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios. As mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Paulo teve uma degustação da perseguição em Tessalônica. Paulo e Silas, se nós lemos mais adiante, no capítulo 17 de Atos, Paulo e Silas tiveram que sair de Tessalônica durante a noite. Porque os irmãos lá o povo da cidade estavam buscando a Paulo e Silas, haviam assaltado a casa de um dos irmãos que havia convertido. E ele diz que os tessalonicenses foram participantes das mesmas perseguições que Paulo sofreu, que os profetas sofreram, que até Jesus sofreu. Torturados, espancados, presos, mortos de maneira cruéis. Tessalônica era uma cidade reconhecida pelos seus estádios de gladiadores, aonde o Império Romano colocava qualquer pessoa que se rebelava contra o Império, eles colocavam lá para ser mortos de maneiras cruéis, à vista de todos, como uma forma de entretenimento. E por isso, se nós olhamos para o capítulo 4, Paulo está tentando consolar os tessalonicenses, porque para eles não perderem a esperança, porque haviam mortos entre a igreja. Olha lá no versículo 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Paulo busca dar a eles palavra de consolo, palavras de ânimo, em meio das muitas tribulações e perseguições. Mas ele reconhece que apesar disso, eles estavam perseverando, eles estavam progredindo em santidade, progredindo no amor. E aí também no capítulo 5, versículo 1, ele termina e diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva de novo.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então Paulo diz, né, em questão à santificação deles, não tenho por que escrever, vocês já estão instruídos, vocês estão progredindo. No amor fraternal, vocês estão praticando isso. Continue. E em questão à perseverança, ele diz, vocês já estão inteirados, o dia vem, vocês sabem, a esperança de vocês está firme. O Evangelho tinha produzido neles uma esperança perseverante. E sabe, irmãos, em relação a tudo que está acontecendo agora, né? Paulo diz, o dia do Senhor, ele vem como ladrão de noite. Temos aí os terremotos, as fomes, as guerras, a guerra em Israel, né? E muitos argumentam que são sinais apocalípticos. Né? Outros dizem que não, são os mesmos sinais que temos tido desde sempre. E eu não sei a resposta. Amém? Eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, Pedro disse assim, nós vivemos no fim dos tempos. Porém, nós vivemos no fim dos tempos desde Pentecostes. Pedro disse, no fim dos tempos será derramado do meu espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu faz 2000 anos. E a partir daquele dia começou o fim dos tempos. E esse tempo vem se prolongando. E quando é que virá Jesus? Não sabemos. Mas a realidade, irmãos, o que eu sei é o seguinte, não existe muita finalidade em saber ou em especular quando vem Jesus. De fato, para o cristão, saber quando Jesus vem não importa. Olha o que Jesus mesmo falou em Lucas 12, versículo 37. Ele diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E aí no versículo 38 ele diz, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ou seja, irmãos, não importa se Jesus vem na segunda vigília ou na terceira, não se importa se ele vem hoje, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 1000 anos, a atitude do cristão sempre vai ser a mesma. É uma atitude de vigilância constante. De fato, nós não nos santificamos porque Jesus vai vir. Nós nos santificamos porque Jesus já veio. Porque ele morreu por nós. A nossa santificação é fruto disso. E essa atitude que, eu preciso me santificar porque Jesus vai vir, como se a pessoa tivesse medo, né? Essa não é a atitude do cristão. A atitude que devemos ter é de vigilância constante, de santificação constante, de buscar progredir na santificação, no amor fraternal, da perseverança. Irmãos, nós falamos aqui sobre as evidências da salvação na vida do homem. Falamos sobre a conversão, falamos sobre a santificação, falamos sobre o amor fraternal. Mas isso aqui, a perseverança, irmãos, é a evidência das evidências. Porque é possível sim, irmão, que alguém venha à igreja, que alguém receba o evangelho e, né, ela aparentemente tem uma mudança de vida, ela é gente boa, ela ama todo mundo, né? Mas o que vai distinguir o cristão verdadeiro é a perseverança. Jesus fala na parábola do semeador, né, sobre que muitos receberam o evangelho, muitos com alegria, com gozo, mas alguns foram sufocados pelos espinhos, outros queimados pelo calor do sol, e quem produziu fruto era aquele que havia perseverado. A perseverança é a evidência da sua santificação, é a evidência do seu amor fraternal. Você pode ter feito muitas coisas boas, mas se você não persevera até o fim, isso significa que você não experimentou o poder transformador do evangelho.
E o que eu quero através dessa mensagem, irmãos, é que vocês meditem em suas próprias vidas. Amém? Olhe para si mesmo e pergunte, será que eu experimentei esse poder transformador do Evangelho? Se a sua resposta for sim, então, irmãos, continue progredindo. Busque mais santificação. Continue praticando o amor fraternal. Continue perseverando. Não se esqueça nunca de quem você era antes e não se esqueça de que você é hoje e nunca se esqueça de que isso foi através do poder sobrenatural de Deus. E se Ele começou a operar em ti, Ele vai terminar a obra. Por outro lado, se você tem dúvidas a respeito, busque conhecer o Evangelho. Talvez nunca ninguém pregou o Evangelho verdadeiro para você. Busque alguém que saiba, que possa te explicar o Evangelho, dizer quem é Jesus, o que Ele fez, por que Ele fez. E ore ao Senhor que Ele opere em ti através do poder sobrenatural dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Te agradecemos pelo Evangelho, Pai. Te agradecemos porque o Senhor veio e quando a nossa dívida era impagável, Pai, o Senhor veio e deu o seu Filho para propiciar o que era necessário, Pai. Obrigado por derramar seu sangue em pagamento. E, Senhor, eu oro que o Senhor venha operar em nós, operar em cada um que está aqui, Senhor Deus, o Evangelho. Que o Evangelho venha operar em nós com eficiência. Que o Evangelho venha operar em nós santificação. Que ele venha operar em nós uma mudança clara. Que ele venha operar em nós amor ao próximo. E que ele venha nos ajudar a perseverar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.